O número 10 acabou de aprovar a licitação. É melhor pegar o máximo de terrenos que puder, Cliff, porque se o Comitê Olímpico vier, vai ser que nem aquela corrida do ouro novamente. Leste de Londres. Eu nem quero ver como você trata seus inimigos, Simon. Eu comprei esse terreno honestamente, Sr. Cullen. Não vou vender para ninguém a não ser o governo. É só especulação, Imon, não é? Isso é 5 vezes mais do que o que você pagou pelo terreno, Imon. Se depender de mim, você continua aqui com seu negócio. E se o Fundo Olímpico de Recuperação vier falar comigo, te dou 20% do valor. Isaac, você poderia ser a testemunha? Obrigado. Calminha! Prontinho. Pega ele. Ajeita a cabeça. Tira a mão! Misericordioso é o Senhor, perdoa os nossos pecados, cura nossos males, nos salva da destruição e nos traz para junto de si. A 30ª Olimpíada, em 2012, será realizada na cidade de Londres. Janeiro de 2005. de junho de 2012, 21 horas. Teia da corrupção. Londres, nos dias de hoje. Versão brasileira, Aldobin Group. Ei, levanta aí. Hora de acordar. Liam, o seu irmão tá te esperando lá fora. Boa sorte, Liam. Liam? Eu não sei o que é mais estranho, esse cabelo ou ter sido pontual. O que deu em você? É que é bom te ver, só isso.
Beleza. Quer ir pra onde? Pra casa. Belo carro. Trabalhei pra isso. Você não vai subir? Eu espero aqui. Manda um abraço pra Grace. É isso aí. Vocês já acordaram por acaso? Já tomaram aquele café da manhã? É isso aí. Tiroteio em escola ao leste de Londres. Atenção, hein? Ainda estamos aqui, gostando ou não? Agora mesmo. Eu te mandei uma mensagem. É, mas eu tinha que pegar meu irmão em Long March, né? E a entrega, quando você vai fazer? Amanhã. É? É. Ok. Isso aí. E aí? Pai! Fala, carinha. Tudo bem? Tudo bem. Comprei pra você. A gente pode construir junto. Art vai pro seu quarto. Tínhamos um acordo. É, eu sei. Eu só quis fazer uma surpresa. É uma baita surpresa. Me desculpa, tá? Eu tenho trabalhado muito pelo Art e isso não vai por água abaixo só porque você chegou do nada aqui. Não dá pra voltar a ser como era assim de repente. Só me dá alguma coisa pra eu me segurar, tá bom? Uma chance. Ligue depois que encontrar o seu agente da condicional. Aí a gente marca uma hora pra você ver o Art. Tá. Tá. Eu vou estar no chão se você precisar de alguma coisa. Eu sei. Não tinha outro lugar pra ir. Tá bem. Tá. Eu ligo pra você. A questão é que você acabou de completar 9 anos de uma pena de 14 por assalto. Então não vai ter patrão fazendo fila para te Olha, eu aceito contratar. qualquer coisa. Desculpa, mas não tem nada. Se aparecer alguma coisa, a gente avisa você. Tá bom. Tá. Sente falta dele? Eu nem lembro dele direito. E você? Eu lembro da risada. Também lembro do temperamento. Eu nunca teria coragem de apontar uma arma na cabeça e atirar. Isso não é coragem, Sean. Não é. Londres foi premiada com as Olimpíadas de 2012 porque foi prometido ao governo que isso traria um legado duradouro a um dos bairros mais pobres da capital.
E como prefeito de New Han, eu sinto orgulho em dizer que essa promessa não foi quebrada. A bolsa dele! Aqui! Tô na esquina da Friendship Way! E sem mais delongas, eu passo a palavra ao CEO, Clifford Cullen. Obrigado, senhor prefeito. Muito obrigado. O sonho de todo o país é ter a própria casa para criar os filhos em um ambiente seguro. Volta aqui! Sai da frente! Se abaixa! Pra dentro! Se abaixa! Olha os tiros! Sai! Se abaixa! Preciso de uma ambulância urgente! Sai! Sai! O suspeito fugiu pelos fundos da escola. Preciso que cerque o 15 local. anos atrás, essa área toda, onde a Vila Olímpica foi construída, não passava de um buraco tomado pelo crime. Agora, é a mais nova vizinhança de Londres. Uma comunidade sustentável. E esse é o legado dos jogos. A ambulância já tá chegando. Na minha posição de CEO da Causeway Desenvolvimentos Imobiliários, estou lançando um programa de casas populares para toda a área de Stratford, com aluguéis subsidiados e titularidade compartilhada, em novos projetos como esse, para que moradores e futuras gerações possam aproveitar desse legado. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. E agora, no Jornal da Tarde, uma notícia importante. Ainda estamos recebendo informações, mas existem relatos sobre uma ocorrência grave na zona leste de Londres. Inspetor, tem alguma declaração a dar? O quão grave foi o ataque? Pode falar algo sobre as vítimas, inspetor? Inspetor! Senhor, uma informação, por favor. Vocês estão bem? Estamos. Estamos. Mas que bagunça! Não sabíamos que ele estava armado, senão não teríamos perseguido ele. O cara largou 250 mil em notas usadas e você não pensou que ele pudesse estar armado? Pela informação que tínhamos, ele parecia ser um traficante comum, senhor. Ah, é? O que tinha no celular do Byford? Nada. Ele usou um serviço de criptografia de mensagens. TGP? Não, o WeCare. Tem alguma chance de recuperar os dados? Não. As mensagens são decodificadas no celular e automaticamente apagadas, senhor. Obrigado. Eu tenho que ir. Os abutres chegaram, tá? Só me façam um favor. Peguem esse desgraçado. Senhor, tenho que ir na minha mãe pegar a Jude. Vai se atrasar. Warren Byford, já condenado por assalto à mão armada em Bermondsey, efetuou disparos em uma escola e baleou 2 estudantes enquanto 2 detetives tentavam prendê-lo. Um menino de 12 anos e um menino de 15 estão em estado grave, mas estável. Warren Byford é um sujeito muito perigoso. Detetive inspetor chefe Ellery, polícia da Grande Londres. Quando foi a última vez que você viu ele? Quando ele saiu da cadeia. Se você souber onde ele está, ou reconhecer, avise a polícia. Imediatamente. Que idiota. Obrigado. O detetive Ellery também confirmou que agora a polícia está caçando esse perigoso... Diga ao seu amigo Byford que ele precisa nos ver agora mesmo. Ele fez merda. A gente pode livrar ele. Fala, Charlie. Sua mãe está melhorando? Sim, senhor. Está se recuperando. Isso. Manda um abraço para ela. Oi, chefe. Oi, Roger. Cara, não faz isso.
Um bicho inteligente é o porco. Sabia disso? Cientistas comprovaram que porcos sentem emoções e empatia como cachorros. Significa que quando eles chegam em lugares assim, já sabem no que vai dar. Eu juro que não vou falar nada. Foi o que disseram sobre Mick Farrell. Mas foi só oferecerem um acordo a ele e ele abriu o bico. Sério, não tem nada que me faça trair o senhor Cullen. Mas uma pena de uns 25 anos afetaria o seu senso de lealdade a mim. Isso eu te garanto. Não sou caguete. Não. Você é um risco. Por favor. Por favor. Por favor, me deixa viver. Por favor, senhor. Por favor. Eu sei. Olha. Não, não, não. Eu sinto muito, meu filho. Eu sinto. Não. Não. Vou abrir mão de você. Não, 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 não. Quem é? Faz parecer que foi aquele pessoal do leste europeu. Não. Tá legal. Como é que está, meu jovem? Estou bem. Idade é só uma questão de mentalidade, não é, Anthony? Se não pensar nisso, não importa. Pronto, Tony? Sim, sim. Só uma coisa. O fundo de órfãos da polícia de Londres... Pois é, eles vão fazer um evento de boxe e me pediram para perguntar a você se... Conta comigo. Claro. Você é o cara. Pronto, meu bem. Ok. Sua vez. Vamos lá. Isso. Querida. Tudo bem? Senhoras e senhores, obrigado a todos. Como sabem, estamos aqui para celebrar um dia especial na vida desse jovem aqui. Embora ele aparente não ser tão velho assim, mas basta dizer que a Pen disse que as velas já custam mais do que o bolo, então podem tirar as conclusões. O que eu posso dizer é que o Cliff começou do zero. Ele construiu um império imobiliário que é de causar inveja a todos. Mas ele nunca esqueceu das pessoas que foram menos afortunadas do que ele. Ele sempre fez bom uso do seu patrimônio e do seu bom caráter. Cliff, temos sorte de tê-lo como amigo. Feliz aniversário, Cliff. Feliz aniversário. Levanta a guarda, Liam! Chega junto, vai! Trabalha os pés com calma. Se quiser dançar, vai pra aula de tango. Tony, não pesa tanto, porque assim você vai perdendo gás. Como vai, Sr. Cullen? Isso, assim. Quem é esse? Liam, filho do McDonald. Percebi. O conheço desde criança. Faz tempo que ele saiu? 2 semanas. Um dos melhores amadores que eu já tive por aqui. Tá bom, pessoal, é isso aí. Já chega, maravilha. Bem-vindo de volta. Isso aí. Bota a chaleira no fogo pra mim. Sim. Tá. Olá, Liam. Sr. Cullen. É bom te ver de novo, filho. Mandou bem lá em cima. Continua querendo lutar? Não.
Até porque eu não tenho a licença. Não precisa de uma, filho. Olha, vai ter um evento de caridade de colarinho branco. Se tiver interesse... Valeu, mas eu tô ocupado. É um evento lícito. É para arrecadar fundos para a polícia. Eles querem se divertir um pouco. Seria uma boa noite de trabalho para você. Você vai me perdoar por isso, mas eu imagino que as coisas estejam difíceis para você. Olha, eu vou te dar um dinheiro para te ajudar. Não faço caridade, Sr. Cullen. Eu sei que não. É só um pagamento antecipado. Só o que eu peço é que vá e dê o seu show. Pai! Oi, garoto. Muito obrigado mesmo, Grace. Toma conta dele, hein? É tudo que eu tenho. Tá bom. Tá pronto? Tô. Aqui, pega. Que é isso? É de uma luta. Não tinha deixado isso pra trás? Obrigada. Tá, a gente volta antes das 6. Beleza. Espera. Aqui. Agora sim, se divirtam. Vambora. Até mais. Pai, Fala. por que você roubou todo aquele dinheiro? Porque eu queria coisas que achava que eram importantes e quando percebi que não eram, já era tarde. O que pensa que tá fazendo, cara? Isso que eu ia te perguntar, seu idiota! Vai se ferrar, babaca! Não vale a pena. Deixa pra lá. Babaca! Ele que é um babaca. O que você disse? Toma. Bota logo. Isso também. Eu te espero lá. Ai, vem cá, me dá um abraço bem apertado. Assim tá bom. Vai lá. Tchau, mãe. Obrigada. Ela é muito fofa. Ela tá ficando teimosa. Ah, quem será que ela puxou? Quem encontrou ele? Um passeador de cães. Hematomas nos olhos e rosto indicam que ele foi torturado antes do tiro e do esquartejamento, senhor. Cossacos? Não acho que Byford era do crime organizado russo. Eles adoram uma mutilação. É questão de imagem. Não trabalho com estrangeiros. Bom dia. Não é mais um assunto local, a gente vai cuidar disso. Vocês só podem estar brincando. Esse caso é nosso. Não vamos bagunçar o seu parquinho, tá bom? Mas que babaquice. Está sendo retirada, detetive. Vai dar uma volta.
Vocês dois. Pelo amor de Deus. Tira isso da minha frente. Terminou, senhor? Está saindo mais cedo? Tem algo que Detetive, possa dizer? aquele é Warren Byford. Não te interessa. Me dá alguma coisa, alguma declaração. Você tá bem longe de casa, Tô rapaz. só seguindo a notícia. Polícia! Polícia! Estamos armados! Bora do aí agora! Fica aí! Não se mexe! Vai, não tô fazendo nada! Todo mundo aqui na parede! O que você tá fazendo comigo? Fica calado! Minhas filhas! Por favor, por aqui! Vamos, vamos! Quem me roubou? Se rouba! Está sendo preso por ser suspeito no assassinato de Warren Byford! Eu vou voltar! Tem o direito de ficar calado! Eu vou voltar! Se comporta, por aqui! Por aqui! E agora vou passar para alguém que não só foi generoso em doar 10 mil libras para o fundo, como também providenciou os boxeadores para o evento de hoje. Senhoras e senhores, por favor, uma salva de palmas para um amigão da polícia, o Sr. Clifford Cullen. Fique à vontade. Obrigado, Anthony. É um bom sujeito, obrigado. Sr. Anthony Hammond, uma boa pessoa. Quem é esse cara? Promotor imobiliário de Bethnal Green. Adora aparecer. Em 1871, John Somers, conhecido como Carrot, teve a entrada recusada no passadiço Stepney número 18, porque o orfanato estava lotado. Tragicamente, 2 dias depois, foi encontrado morto, de desnutrição e abandono. No dia seguinte, o Dr. Thomas Bernardo, fundador do abrigo, colocou uma placa na porta que dizia: nenhum menino carente terá entrada recusada. Agora, para minha sorte, em 1959, eu fui um desses garotos que encontrou um abrigo. Quer dizer, é fácil entender, né? Porque quando Anthony me perguntou se eu queria me envolver nesse evento incrível, é claro que eu aceitei. Olha, crianças sem família são as pessoas mais vulneráveis do mundo. E é por isso que eu peço a vocês, hoje à noite, que coloquem a mão no coração e doem quanto puderem. Nenhuma criança, nenhuma, pode ficar de fora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Aproveitem a noite. Mão no coração. De coração, doem quanto puderem. Você sabe o que fazer. Mostra pra eles. Chega! Reage, cara! A gente tem que dar um show! Ele não vai aguentar isso, não vai. Foi como eu disse, acabou rápido. Tomates cortados.
Entra. Você mandou muito bem, Liam. E se você quiser lutar mais, eu conheço um monte de gente que adoraria te usar como trampolim. Bom, atualmente eu tô aceitando qualquer coisa. Vou ver o que eu arranjo. Aquela lá era sua esposa? É tipo isso. Ela trouxe o meu garoto. Tipo isso. Família é o que nos move, Liam. Certo? Certo. Onde eles estão morando? No conjunto Hallbrook. Ela tentou se mudar, mas é uma lista de espera de anos. Você sabe como é isso. Deixa eu fazer umas ligações. Vou ver com alguém do conselho para vocês terem prioridade em um dos meus novos projetos. Não precisa disso. Você já fez o suficiente. Isso é o mínimo. Bom trabalho, filho. Obrigado, Sr. Cullen. O que você quer? Besmir Rugova foi um bode expiatório. Ele foi preso por um crime que não cometeu. Encontraram o DNA dele. Pode até ser, mas a motivação não bate. Você sabe, Rugova é traficante de cigarro e até hoje o crime mais violento dele foi arremessar um maço de cigarro num agente da alfândega. As provas forenses foram esmagadoras. Então eu por que você não para de encher o meu saco? Você tá falando, detetive? Ou você é muito burro? Cuidado com o que você fala, moleque! Tá entendendo? Você tem que abrir os olhos. Do que você tá falando? O Esquadrão Fantasma expôs a corrupção na Scotland Yard, mas foram silenciados. Eu não tô falando de casos isolados, detetive, tá legal? Descobriram que era endêmico. E cadê suas provas? Foram destruídas junto com mais 10 anos de provas incriminatórias. A questão, detetive, é o que você vai fazer. Oi. Ele dormiu. Toma. Foi o dinheiro de hoje. Fica com você. Obrigada. Deixa eu colocar um gelo e um antisséptico aí. Não precisa se preocupar. Eu vou ficar bem. Eu senti a sua falta. A nossa falta. Esquadrão Fantasma revela a teia da corrupção policial. Detetives inocentados após fracasso do julgamento do Esquadrão Voador. Corrupção massiva na polícia. Então tá, amigo. A privada já foi consertada, tá tudo ok. Valeu, cara. Detetives envolvidos com drogas e subornos. Chefões do crime e polícia lado a lado em revelação chocante. Base Nacional de Dados Prisionais. Detento. Besmir Rugova. Oi, boa noite. Bom dia, eu sou o detetive Neil Beckett. Eu queria um depoimento de um detento preventivo. Sim, Besmir Rugova. Tá, obrigado. Até gosto de ver-te. Não disso aí.
Hoje mais cedo, Rugova foi encontrado pendurado na janela da cela. Nossa. Então ele subiu no meu conceito. Eu não achei que ele teria coragem de fazer algo assim. Anthony, o que está acontecendo com Ahmed? Ele acha que seria melhor manter distância por um tempo. Eu não dou a mínima se ele vai para a África, desde que se certifique que minha proposta de projeto seja aprovada. Ele quer dar um tempo, Cliff. O quê? Ele é o homem do tempo? Quanto mais alguém aparece, mais é investigado. E isso deixou ele temeroso. Na verdade, o seu maior bem sempre foi o anonimato. Então avisa o nosso amigo, o venerável prefeito, que é ele quem está se tornando muito visível. E que ou ele agiliza aquela minha proposta, ou então isso vai parar na capa dos jornais. Um charme. Combinamos que não estaria aqui quando o Art acordasse. Ah, mas eu tô fazendo café da manhã. Liam tá indo rápido demais. Vai acabar confundindo ele. É, tem razão. Desculpa. Olha, só me escuta, tá? E aí eu vou embora. Tá bom. É o Sr. Cullen. Ele disse que ia mexer os pauzinhos pra tentar arranjar um lugar pra vocês no prédio novo dele, em Forest Lane. O que foi? É tranquilo. Ele tem um passado. E quem é que não tem? Ele só vai subir você de posição na lista, porque assim o conselho não vai te mandar para um quinto dos infernos. O Art não vai precisar mudar de escola, não vai ter que arranjar novos amigos. Me promete que vai pensar nisso. Tá, eu prometo. Vou pegar minhas coisas. Tá bom. Beleza. É uma linda casa, Sr. Cullen. Obrigado. Nada mal, não é? Bom, claramente o seu legado é muito importante para você, Sr. Cullen. É, se tiver algum homem com mais de 60 que não se preocupe com o que ele vai deixar para trás, ele está mentindo. É. Olha, Nayan? É Nayan. Eu vim de lugar nenhum, filho. Tudo isso é 50% trabalho duro e 50% sorte. Não seria correto se eu não partilhasse a minha fortuna, seria? Para tentar ajudar quem precisa. Quer dizer, é um privilégio meu poder ajudar. Acho que então deve ter sido um grande choque descobrir que um dos seus ex-empregados foi encontrado assassinado e esquartejado debaixo da ponte Rainha Elizabeth. Eu não sei que história é essa. Warren Byford. Ele já trabalhava na Urban City Maintenance há uns 5 anos. De acordo com a Companies House, essa é uma empresa na qual você ainda é o acionista majoritário. Engraçado que, de acordo com as minhas fontes, a Urban City Maintenance tem um contrato anual de 1 milhão de libras com a polícia para prestar serviço às delegacias da capital, que já dura 15 anos. Anda. É melhor ir embora. O senhor sabia que Warren Byford já tinha cumprido várias penas de prisão por roubos a comércios quando você deu a ele
a oportunidade de trabalhar dentro das delegacias de polícia da capital. Anda, vai logo, filho. Muito bom, Sr. Cullen. Será que poderia, pelo menos, me dar uma declaração sobre o seu relacionamento com o prefeito de New Iran? Sabe por quê? Porque nos últimos 25 anos ele tem concedido contratos muito lucrativos às suas empresas. Tudo bem? Escuta aqui. Filho, escuta. Se imprimir alguma coisa, eu enterro você e sua família e ninguém nunca vai te encontrar. Você entendeu? Sim, eu entendi. De pé. Sente-se. Vá. Eu limpo essa bagunça. Calma, Cliff. Se ele der sinal de que vai publicar alguma coisa, você manda os advogados. Tá bom, olha aqui, com todo respeito, Anthony. Temos que silenciar o... Cliff, não estamos em Malta. A imprensa é inacessível. Anthony, presta bem atenção no que eu vou te falar. Eu estou nesse jogo há 40 anos. E isso não é para qualquer um nesse ramo. Mas se esse barco afundar, não vai ter bote salva-vidas para ninguém, tá me entendendo? Todo mundo vai se afogar. Incluindo você. Tudo vai se resolver. Deixa isso pra lá, Neil. Não pode investigar os seus superiores. Por que não? O Esquadrão Fantasma investigou e descobriu quase 250 policiais, aposentados e da ativa. Tinha até comandante, todo mundo envolvido. Eu não posso perder meu emprego. E também não quero ter alguém me perseguindo durante a semana. Gemma, eles organizavam assaltos, roubavam e revendiam drogas, plantavam e destruíam evidências. O que você puder pensar, eles fizeram. De onde eles operavam? De unidades especializadas. Qualquer um que tivesse acesso aos figurões e precisasse de uma mãozinha. Quantos foram presos? Nenhum. Antes que o Esquadrão Fantasma pudesse apresentar as provas, foram todas destruídas. 15 anos de provas e de depoimentos, e foi tudo pro lixo. Lá vamos nós. O que ele tá fazendo aqui? Quem? É o boxeador daquele evento. Ei! Eu tô falando com você! Eu sei que você sabe de algo! Eles prenderam o responsável. Mentiroso! Ei, esquece tá isso, tá escrito bom? na sua Deixa isso pra lá. cara. Deixa pra lá. Eu sei Vem, que anda, você sabe de bora. alguma coisa. Venha. E eu vou te Deixa isso pra avisar. lá. Vamos. Quero saber quem são eles. Neil, isso não tá nas nossas mãos. Sean, tá aí? Sean!
Te liguei o dia inteiro. Onde você estava? Por favor, não diga que foi prestar condolências. A gente cresceu junto. Era um dos meus melhores amigos. Trate de botar a sua cabeça no lugar. Temos uma contagem a fazer. Entra. Esses são Sean e Liam McDonough prestando condolências no funeral de Warren Byford. Botei Liam McDonough no xadrez por 14 anos por um assalto a carro forte. O que ele tem a ver com isso? Não é o Liam que nos interessa, senhor. É o irmão dele. Nunca ouvi falar. Mas já ouviu falar no Isaac Gale, não é? Sean foi visitar Gale 4 horas depois. Onde quer chegar com isso, Neil? Byford estava lavando dinheiro por Isaac Gale, certo? E quando virou um procurado, mataram ele. Já colocamos na cadeia o homem culpado por isso. Fibras encontradas na roupa de Byford comprovam que ele teve contato com Rugova. Rugova se suicidou em Belmarsh. Bem conveniente, o senhor não acha? Você ficou maluco? Quê? Usa a cabeça! Eu tô na condicional, Sean! Se encontram uma arma carregada no apartamento, eu vou passar a vida na cadeia! Era só pra proteção, beleza? Eu não sei no que você tá metido, mas você vai se livrar daquela arma, entendeu? O Art não vai crescer sem um pai. Que foi? Não se vira. O que foi? Liam, eu tô carregado. Quanto? 5 quilos. Sean. Então se segura! Me dá um nome agora! Isaac Gale! Que tal John Joe Dixon e Jerry Dwyer? Não mexe com essa gente, cara! Não? Então você... esse negócio aí. Se precisar falar comigo, liga pra esse número. Você trabalha pra mim agora, Sean. Entendeu? Sim. Acho bom.
Tá tudo bem. Tá resolvido. Como? Se você não souber de nada, não podem te acusar de nada. Quem não pode me acusar, Sean? Hein? Me diz que merda você fez, Sean! Olha só, eu vou resolver isso, tá legal? Eu só queria me dar bem, cara. Nesse jogo, ninguém consegue se dar bem, Sean! Só quem já tá no topo! Você não foi feito pra isso, Sean. Nem o nosso pai. Olha só, cara. Não me compara com ele! Ele não soube lidar! Por isso que ele se... Ele era... No que quer que você tenha se metido, pula fora agora. Porque só tem 2 lugares onde você pode parar. Em uma prisão ou em um caixão. Oi, sou eu. Vai chegar um navio da Venezuela. Quinta-noite. Porto de Tilbury. Lá pelas 8. Isso é informação privilegiada que envolve o alto escalão. Se fosse vendida nas ruas, essa carga poderia trazer um lucro de mais de 50 milhões de libras. Quando é a chegada? Quinta-noite, Porto de Tilbury. Como? Por remessa da Venezuela. A alfândega está sabendo? Sim, senhor. Certo, pessoal. Sabem o que fazer. Obrigado. Chegou o dinheiro do Kitson e do Porter. Os 2 lados mentiram sobre as verbas da saúde, não foi? Quer dizer, várias vezes o governo evita falar a verdade sobre a imigração. Todo mundo sabe disso. Mas não foi por isso que votei para sair. É que você tem que ser o mestre do seu próprio destino, certo? É. E se você não quiser mudar o mundo muda você. Com certeza. Tenho que ver isso. Com licença. Alguém aceita um café? Ou vinho? Aceita um vinho? Dixon, Gale e Dwyer são os únicos nomes que eles têm. Os únicos nomes? Espera, Anthony. Eu te pago um adiantamento para você resolver essas coisas. Mas só o que estou vendo é a minha mercadoria indo por água abaixo. Nosso amigo da alfândega garantiu que eles não têm furadeiras para penetrar chumbo. Depois que isso passar pela alfândega, você vai ficar bem. Não há com que se preocupar, Cliff. Quem é o caguete? Detetive, essas barras são de chumbo sólido. Presta atenção. Tem uma remessa enorme de cocaína escondida dentro dessa carga. A papelada tá tudo em dia. Eu quero uma furadeira com broca diamantada. A gente não tem. Então se vire a Roma. O Tony Palmer é situado dentro do Parque Olímpico Rainha Elizabeth e, caso seja torcedor do West Ham, fica perto do estádio. Ele é torcedor desde que nasceu. Quando vamos saber se o nosso pedido foi aprovado? Isso é mera formalidade. O Sr. Cullen me disse que é uma questão de acertar a data com o conselho. Viu? Eu disse pra você que ele ia arrumar. Bom, vamos ver os outros cômodos? Eu só vou ter que atender essa ligação. Eu já vou. Sean. Eu sei que eu estraguei tudo, mas eu tô resolvendo. Peraí, tá falando do quê? Se não der certo do jeito que eu queria, vai no nosso armário Raptor. Tudo que precisamos tá lá. Eu tenho que desligar a linha. Sean McDonough. Sou do Esquadrão contra o Crime Organizado da região sudeste. Sean? Quem são eles? São meus agentes. Cadê o Beckett? Ele está em Tilbury.
Ele está procurando aquela remessa de drogas que você nos contou. Rapaz, sua vida está em perigo. Confie em nós. Vamos. Para onde a gente está indo? Está tudo bem. Você vai para um abrigo seguro do governo. Você é importante para nós. Vamos. Vamos, rápido. Sean! O que foi? O Sean teve um problema. Tá precisando da minha ajuda. Desculpa. Calma, rapaz. Já estamos chegando. Vamos lá. Por favor! Levanta! Por favor, não! Não faz isso! Não! Tá atrasado. Por favor, não! Só nos pediram para entregar ele. Então entrega ele logo! Onde? Leva ele lá pra baixo. Por favor! Ah, não! Não, não, não! Deixa embora! Não, por favor! Não foi isso que combinamos. Tira a mordaça. Por favor! Eu juro! Por que fez isso, Sean? Me solta! Ele ainda está respirando. Então faça ele parar. Não posso fazer isso. Não. Sou um detetive inspetor-chefe. Não, você deixou de ser no dia em que aceitou seu primeiro envelope. Agora cave, seu porco. Boa noite, meu jovem. Boa noite, Albert. Sean McDonough sumiu do mapa, senhor. Por que não estou surpreso? Deve ter sido denúncia falsa, para despistar da remessa verdadeira. Ele não tinha razão nenhuma para mentir sobre a remessa. Não seja tão ingênuo assim, e o que não falta é razão. Eu sei que tem droga naquelas barras. Só o que o senhor tem que fazer
é autorizar o monitoramento total de John Joe Dixon, do Isaac Cale e do Jerry Dwyer. Vou dar um jeito nisso. Senhor. Quem é? Quem é? O que foi? Volta pra cama. Coloca as mãos na cabeça, Beckett. O que tá fazendo? Mandei colocar as mãos na cabeça. Quer me explicar o que está acontecendo? Acreditamos que esteja guardando uma grande quantidade de substâncias controladas. Tá de sacanagem comigo? Fica paradinho aí. Sargento Detetive Neil Beckett, você está sendo preso por ser suspeito de fornecer drogas de classe A. Tem o direito de permanecer calado. Mas isso pode atrapalhar a sua defesa se durante o julgamento você declarar algo que agora lhe foi perguntado. Tira a mão de cima de mim. E agora? Abaixa a arma! Ou eu vou estourar a droga da cabeça dela! Se afasta, ele está armado. Sim, sargento. Não se mexe! Você vai dirigir, entendeu? Tá? Abre a porta. Tá. Abre a porta. Vai! Ele está fugindo! Precisamos de viaturas atrás dele! Reforço! Chama reforço! Precisamos de reforços agora! Está resolvido. Mas temos um problema. O Terry Kitson, o Billy Clark e o Jimmy Porter estão dizendo que entregaram dinheiro pro Sean um pouco antes do Ellery ter pego ele. Quanto? São quase 3 milhões. Como foi que isso aconteceu? Ele deve ter improvisado de última hora. E você não pensou em checar antes de matar ele? Ele disse a eles que você mandou fazer a coleta um dia mais cedo. Ele disse. A última ligação foi pro irmão. Então encontrei ele. Vou ter que desenhar um mapa, seus imbecis. Tá. Vai no apartamento do Sean. E se o Leon não estiver lá, faça uma visita à esposa e ao filho dele. Grace! Grace, deixa eu entrar, sou eu! Grace! Eu preciso falar com você.
Tá, pode entrar. Sei que você não é culpado, Neil. Mas se fugir, você só vai acabar piorando as coisas. Se eu não fugir, vão me prender. E eu não posso denunciar ninguém se estiver preso. Denunciar quem? Walsh. Peterson. Eu conheço gente na unidade anticorrupção. Eu posso falar com eles por você. Você não pode se colocar em perigo. Eu não sei até que ponto na hierarquia vai a corrupção. Eles são policiais. É crime organizado. Com distintivos. Me liga se precisar, tá? Linha antiterrorismo. Em que posso ajudar? O que foi? Vocês têm que fazer as malas e ir pra casa da sua mãe agora. O quê? É o Sean. Ele tá envolvido em alguma coisa. Eu preciso que vocês saiam daqui agora. Não, tá bom? não, a gente precisa ir na polícia. Não, não podemos. Não dá pra confiar neles. Liam, mas que merda é essa? Fica parada aí, Grace. Fica aí. Boy! Grace McDonough. Sou o detetive Beckett. Estou procurando o Liam e o Sean. Você... Vocês já pegaram ele, então por que você tá aqui? Quem pegou? Não sei, falaram que ele não tava mais seguro, que iam levar ele pra um abrigo. E como sabe disso? A gente tava no celular quando pegaram ele. Eu sou o condutor dele e eu não tô sabendo de nada. Então aonde ele tá? Você disse que estava tudo sob controle. Alguém fez uma ligação anônima para a linha antiterrorista e disse que escondido nas barras de chumbo havia explosivos que iam para uma célula terrorista do ISIS em Sheffield. Lá tinha melada. E os nossos amigos latino-americanos não ficaram nem um pouquinho felizes. Tenho até quando para pagar a conta? Uma semana. Uma semana? São 5 milhões de libras, Anthony. Preciso de mais tempo que isso. Eles podem falar espanhol, Cliff, mas manhã não é uma palavra que eles entendam. E você, o que é? Poliglota, seu merdinha arrogante. Me desculpe. Fala para mandarem outro lote. Com muito pesar, pediram para lhe dizer que a sua linha de crédito acabou. O que esperam que eu faça? Que encontre o dinheiro. Tem certeza que era a voz do Clifford Cullen? 100%. Polícia. Grace McDonough. Por favor, abra a porta. É para a sua segurança. Sabemos que está aí. Por favor, abra a porta para a gente conversar. Eles não são policiais. Nós temos um mandato de busca.
Tá ferido? Precisa ir com ele pra sua mãe, tá bem? Não abram a porta pra ninguém! Não saiam de casa! Nem pense em chegar mais perto! Tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica longe da gente! Você é corajoso, Art! Vai ficar tudo bem! Eu chamo a ambulância se você disser onde meu irmão tá! Em um buraco. Ele era um dedo duro. Roubou a dinheiro... Dinheiro de quem? Cullen. E quem tá na lista de suborno? Quem tá na lista de suborno? Todo mundo. Walsh. Ellery. Peterson. O bando todo. Se você for atrás do Cullen, vai pegar perpétua! Pessoas como Cullen não têm medo de levar um tiro na cabeça. Eles têm medo de morrer atrás das grades. Raciocina! Você tem uma esposa e tem um filho. Ok? O jeito certo de derrotar gente como Cullen é expondo ele e todo mundo que trabalha pra ele. Pelo menos pegamos isso. Beleza? Vem cá. Grace. Eu só preciso saber se vocês estão bem. Estamos bem. Nunca mais. Liga pra gente. Desculpa pelo atraso. Eu vim assim que recebi a ligação. O que temos aqui? Isaac Gale e John Joe Dixon vieram para uma festa fantasia. Mas parece que não foi como eles esperavam. Que fique registrado que o detetive Beckett e o Leo MacDonald estavam juntos. Beckett? Isso. 2 homens que se encaixam na descrição foram vistos juntos andando pelo prédio. Quem é? Minha mãe. Tudo bem se eu atender? Sim. Obrigada. Preciso que fique de olho nisso. Senhor. Quem tá na lista de suborno? Todo mundo. Walsh. Ellery. Temos tudo que você precisa para acabar com ele e com todo mundo ao redor dele. Encontra a gente na estátua. Ele vai me matar. Matar você e o McDonough. E vai ser uma morte lenta. A única forma de fazer isso parar é expondo ele. Você não pode simplesmente dar as costas e ir embora agora. Ok. Ele tá vindo. Eu compreendo, mas só o terreno já vale 3 milhões. Quê? Tá. Tá legal, faço por 2. Mas eu preciso do dinheiro para amanhã. Tá. Droga. Ray, daqui a 2 meses você se aposenta e deixará tudo isso para trás. Deixar para trás. Todos os dias. Você acorda e percebe que lá no fundo você está totalmente podre e que dá até para sentir seu próprio fedor.
subornos, roubos, mortes. Corrupção, Tony. Essa cidade prospera à base disso. Quando se é parte disso, não tem mais saída. Ray. E o que você tem? Tudo o que precisa sobre o Cullen. A renda dele, despesas, o que devem a ele, dívidas pagas, nomes, números, o dinheiro, as mortes, contrabandos, tudo. Olha só. Quando o governo anunciou que os Jogos Olímpicos seriam em Stratford, o Cullen arranjou o máximo de terrenos que podia para depois revender com um lucro enorme para a Agência de Desenvolvimento do Leste de Londres. E esse terreno específico aqui, era a peça essencial do quebra-cabeça. E se a Agência de Desenvolvimento não pudesse comprar esse terreno, nada disso teria sido construído e todos os outros que o Cullen tinha seriam inúteis. É bem onde ficava o ferro velho do meu pai. É. E esse aqui é o documento que eu consegui da negociação do terreno entre o seu pai e a Roman Roads Propriedades. Quem são eles? Uma sociedade imobiliária que pertence à esposa do Cullen, Pam. Eu não acho que o seu pai se suicidou. O Cullen forçou ele a transferir o terreno e depois fez o assassinato parecer um suicídio. E adivinha quem comandou a investigação? Raymond Ellery. É. Oi, Gemma, sou eu. Neil. Restrito à equipe policial. Neil, Ellery tá morto. O detetive inspetor da unidade anticorrupção quer ver você. Eu mostrei o vídeo e eles querem pegar esses corruptos tanto quanto a gente. Onde quer se encontrar? Na junção Last Pass. Tá? Vamos. Aqui é o Anthony Hammond. Deixe sua mensagem. Por que ela tá sozinha? Eu pedi pra você parar. Você pensa que eu tive escolha? Gemma. O McDonough fugiu. Tá ok. O que quer fazer? Temos que sair daqui. O que houve? O Beckett não é mais problema. Ok.
O Liam fugiu, eles erraram e ele correu. Walsh, Peterson. Não sobreviveram. Não importa. E o Cully? Eu acho que ele já passou do ponto. Estrada Talbot 36. É onde eles estão. Certo. Grace! Archie! Merda. Merda. Alô? Tem gente aqui que quer dar um oi. Liam! Liam, Pai. ajuda a gente! Liam! Liam! Escuta aqui, não machuca eles. Bom, isso só depende de você se comportar ou não. Liam, por favor! Olha, eu tô com o seu dinheiro. Só me diz aonde te encontrar e eu levo o seu dinheiro. Só não machuca eles. É ele. Pode ir. Sai do carro! Grace! Archie! Tá bom aí! Deixa eu ver o dinheiro! Agora se afasta! Tá tudo aqui, Cliff! Por favor, solta ele, Sr. Cullen. Eu fiz tudo o que você pediu. Família. É o que nos move, não é assim, Liam? E é o que nos enfraquece. Não machuca eles. Mata ele. E a mãe e o filho.
der mais um passo, eu vou meter uma bala na sua cabeça! Eu passei a minha vida adulta inteira odiando o homem que eu amei quando era criança. O homem que tinha me abandonado, que tinha escolhido o caminho fácil. Mas ele não abandonou a gente, não foi? Não. Você tirou ele da gente! E agora tirou o meu irmão também. Eles fizeram escolhas ruins, Liam. Mas você é mais inteligente. Fica longe de mim! Tá bem. Mas se atirar em mim, não vai acabar por aí. Você não está achando que eles vão te deixar em paz, não é? Não. Stratford ainda está pela metade. Podemos construir o resto. A única coisa que eu quero construir é a... Você não entende, não é? Um dia vai entender. Eu prometo. Se você vai atirar, é melhor atirar logo. Grace! 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 Archie! Grace! Por favor! Grace! Archie! 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 Caramba! Ai, meu Deus! Você não se machucou, não? O seu ombro. Você tá bem? Eu tô bem. Ai, meu Deus. Liam. Vai com cuidado. Não há nada mais covarde do que um criminoso que se esconde atrás de um uniforme. Mas infelizmente foi o que aconteceu, quando um pequeno número de policiais veteranos conspirou com Clifford Cullen para obter ganhos financeiros. Mas como diretor adjunto de polícia, eu garanto à população, e esse foi apenas um caso isolado, e que os policiais corruptos em questão já pagaram o preço máximo. Obrigado. Alguma pergunta? Um de cada vez. Senhora. Meu Deus. Pode-se dizer que argumentar contra a globalização seria como argumentar contra a lei da gravidade. Não é algo que se possa impedir. Eu acho que devemos aproveitar as oportunidades que surgem, sempre construindo. Senhor Veslovsky, Eva gostaria que conhecessem o prefeito Armel. É um prazer conhecê-lo. Olá, Eva. É um prazer. Muito obrigado, Anthony. O Anthony me falou tanto sobre ele. Tony. E o Liam McDonough? Não vai falar nada. Como você sabe? A gente deixou ele se safar. E ele sabe. Se se tornar um problema, sabemos onde ele mora. Descanse em paz, pai. Tudo bem? Tudo. Vamos lá pegar o Art.
Teia da Corrupção. I've played my hand. I've played the victim. I've played